Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Compact Cash, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Bom, hoje o dia é para falar aí do que está acontecendo no mercado desses últimos dias, dessas últimas informações que estão circulando, e a gente tem que destacar aqui alguns pontos importantes. Primeiro ponto importante, saiu uma notícia aí do negócio, da parceria que a gente está fazendo com a Warren. Então a Maril Franklin se junta à Warren Investimentos, a gente passa toda a nossa parte operacional para lá e com isso a gente consegue ofertar muito mais produtos, muita tecnologia, manter o nosso atendimento aqui, o nosso formato de atendimento. Claro que a gente vai aprendendo também o que eles têm de bom e colocando junto, Então os dois lados se unem para poder trazer algo cada vez melhor para todo mundo. A gente tem filosofias bem parecidas em termos do foco do cliente, isso é fundamental. Mas isso é a parte interna aqui, isso é muito mais para quem é cliente nosso. O que está acontecendo no resto do mundo, no resto do mercado, que a gente tem que ficar de olho? Bom, a gente tem aí no mercado sendo impactado muito pelas situações da própria posse do Trump, que naquele momento ele faz diversos mandatos, diversas cartas executivas que fazem algumas definições. Umas que são de cunho completamente político, que envolvem lá coisas, vamos falar assim, não impactantes para o mercado, Outras que envolvem diretamente o impacto econômico dos Estados Unidos. Então, por exemplo, quando eles falam de mandar os imigrantes embora, isso aí pode ter um impacto na inflação, tanto por aumento de gasto do governo para poder fazer isso, tanto por redução de mão de obra, e aí, obviamente, os custos aumentam, porque o imigrante legal é uma mão de obra mais barata, e isso vai ter algum impacto nesse sentido, quanto também outras diretivas, como, por exemplo, os formatos que ele tem colocado para poder dar mais pressão em relação às proteções à indústria americana. Então, quando ele vira e fala, vou colocar aqui uma forma para que seja baixado o preço do combustível através de mais exploração de petróleo. A gente sabe que o impacto disso é global, ou seja, se ele faz nos Estados Unidos uma exploração maior, vai ter maior volume de petróleo no mundo como um todo, do lado de fora, da Terra, e aí, obviamente, o preço do combustível como um todo cai, porque se os Estados Unidos precisar, não vai precisar nem manter ali, vai sobrar alguma coisa também para exportar. E aí, obviamente, isso vai ajudar. Então, essas medidas, de forma geral, apesar de alguma coisa que a gente ainda tem que ficar de olho em relação a tarifas protecionistas que podem vir a acontecer, que ele citou de uma maneira muito ampla, sem colocar nenhum país em específico, mas essas medidas, elas vão impactar sim, e a grande questão que fica é que a gente viu, inclusive, o dólar caindo por conta disso. A gente vê também uma possibilidade aí de ajuste em outros lados que são interessantes, porque a gente vê o dinheiro entrando aqui no Brasil, por conta da provável diferença de taxa, mas a gente tem que ficar de olho aqui também no Brasil. Um dos pontos para a gente ficar de olho aqui no Brasil é que a gente tem aí, no mês de fevereiro, a entrada do aumento do ICMS para os combustíveis. E isso, com certeza, vai gerar impactos aí na inflação que a gente vai acompanhar. O mercado, obviamente, já prevê isso, porque foi algo que foi decidido em novembro, Então, foi decidido por todos os estados, junto com a Conafer, pelos secretários da Fazenda de cada estado lá que se reuniram, decidiram dessa forma. E esse aumento aí, obviamente, vai para custodiar o governo, e aí, obviamente, gera inflação, e esse que é o grande ponto. A gente tem diversos outros pontos para poder acompanhar, muita coisa que a gente precisa ficar de olho, mas o mais importante é a gente entender que a gente está num momento, nesse início de ano, e a gente tem que ficar muito de olho nas notícias internacionais, no que vai acontecer, porque cada pontinho é interligado de uma forma, e essa engrenagem está começando a girar, e como a gente tem uma mudança de presidência nos Estados Unidos, que é algo fundamental, porque é um dos maiores países do mundo, é a mesma coisa se a gente tivesse uma mudança de presidência lá na China, só que lá na China, trocando partido, porque lá na China a gente não tem a troca do partido, nem troca de presidência, mas isso é outra história, seriam pontos muito relevantes que seriam
impactantes para o mundo como um todo. Tá? Então vamos pensar um pouquinho nisso, vamos acompanhar, vamos ficar de olho. Daqui a pouco tem Copom, e aí, obviamente, a gente vai ter informações do que o Banco Central nosso está pensando, o que ele está enxergando, e pode ser interessante. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.